ainda em Brasília permanecemos, porque olha só, Fernando Haddad disse que o governo Jair Bolsonaro pediu para excluir 2.500.000 pessoas do Auxílio Brasil. Carolina Vilela tem detalhes aqui para você na segunda edição, não é, Carol? Boa noite, bem-vinda. Oi, Lene, muito boa noite para você, boa noite para todos que nos acompanham. É isso mesmo, viu? O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ter recebido um ofício do atual governo pedindo a exclusão de 2,5 milhões de pessoas que teriam sido incluídas no Auxílio Brasil de forma irregular. Então, o governo de Lula avalia que esse pedido é uma clara manifestação, reconhecendo problemas que foram apontados por uma auditoria do Tribunal de Contas da União. Segundo esse relatório feito pelo TCU, 3,5 milhões de famílias incluídas em outubro estariam recebendo o Auxílio Brasil indevidamente. E isso significa um total de cerca de 2 bilhões de reais por mês. Então são famílias que não atenderiam aos critérios do Auxílio Brasil, ou seja, essas pessoas elas receberiam mais do que o que é necessário, do que o que é exigido. Então o TCU apontou essas possíveis falhas ou irregularidades no programa Auxílio Brasil, e aí agora Fernando Haddad diz que o futuro governo recebeu esse pedido do atual governo para excluir 2,5 milhões de famílias. O Ministério da Cidadania negou a inclusão dessas pessoas pouco antes das eleições, o que, segundo o Ministério da Cidadania, então demandaria a retirada. Então, o Ministério nega. Diz ainda que as possíveis irregularidades apontadas pelo TCU já foram identificadas, estão sendo corrigidas e corrigidas até o fim do mês. E outra questão que foi apontada também pela auditoria do TCU em relação às regras, porque hoje, para você fazer parte do Auxílio Brasil, que vai voltar a ser chamado de Bolsa Família a partir do ano que vem, o beneficiário ele pode receber sozinho, ou seja, ele não precisa ter uma família. Então, o que a auditoria revelou? Que pessoas, mães, por exemplo, com filhos, 1, 2 filhos, acabam recebendo o mesmo valor que uma pessoa sozinha, solteira, o que, segundo o TCU, não traz aquela questão da igualdade. Então, o Ministério da Cidadania negou essa questão de inclusão nas vésperas das eleições de 2,5 milhões de famílias, diz que não houve esse pedido para que elas fossem retiradas, tivessem os cadastros cancelados, e diz ainda que o próprio documento do TCU, esse próprio parecer feito pelo Tribunal de Contas da União, reconheceu o Auxílio Brasil como uma evolução das políticas sociais de Estado. Voltamos com você, Helene. Carol, a gente tem um discurso de narrativas até esse momento, onde também é discutido a questão da PEC da transição, que vai envolver justamente a volta, né, do Bolsa Família nesses R$600. Você acredita ou tem alguma informação de bastidor que essa declaração de Haddad pode, de alguma forma, trazer uma represália aí por parte do governo Bolsonaro, apesar do TCU já ter sinalizado de certa forma? Porque a gente tem esse momento, né, até o dia 1º, muito curto, de tempo hábil, para resolver tantas questões ligadas à economia. E essa declaração, de alguma maneira, pode interferir no andar da carruagem, no outro sentido de resolução? Então, a gente sabia já desde o início que a tramitação da PEC, chamada PEC da transição, na Câmara, é onde ela enfrentaria mais resistência, maior dificuldade em ser aprovada. Mas aí estão acontecendo reuniões, articulações, para que haja um consenso em se manter o mesmo texto que foi aprovado lá no Senado, porque se houver modificações, se os deputados modificarem a proposta original, ela volta para o Senado e aí não vai ter tempo hábil para que a PEC, né, as medidas incluídas nessa proposta de emenda à Constituição possam ser
também anexadas, incorporadas pelo orçamento. A expectativa é de que a PEC seja levada ao plenário amanhã. Então, a gente sabe que os petistas, aliados de Lula, estão trabalhando para isso. O próprio relator da PEC, o deputado Elmar Nascimento, diz que espera chegar a um entendimento para colocar a PEC em votação amanhã. Ainda não está pautada, mas há sim toda essa articulação, porque apesar de haver deputados contrários, principalmente deputados que fazem parte da base bolsonarista, todos admitem que a proposta de se manter o pagamento que vai voltar a se chamar Bolsa Família no ano que vem, com as parcelas de R$600, essa proposta é importante. Então, todos concordam que é necessário aprovar a PEC, mas há alguns pontos ainda específicos em que existem essas divergências. Então, o prazo máximo para levar a PEC ao plenário da Câmara, segundo o relator, é até terça da semana que vem. Mas há um movimento para que isso seja antecipado, porque tem que ser aprovada a PEC para ela ser incluída no orçamento. O relator do orçamento gostaria que ela fosse votada até amanhã, para que o orçamento fosse levado à comissão mista do orçamento na quinta, e aí sim todas as medidas incluídas na PEC fossem incorporadas ao orçamento. Mas a gente sabe que existe toda aquela movimentação, aquela articulação, vai depender do consenso, porque não há o relator não quer levar a proposta ao plenário com chance de derrota. Ele quer evitar também qualquer destaque surpresa. Então, existem alguns destaques que estão sendo negociados com os próprios partidos. Elmar Nascimento disse que vai ouvir os partidos para que, se for necessário, se for possível, ele possa já incorporar esses destaques ao texto, então evitando qualquer tipo de alteração na PEC quando ela for ao plenário. A gente ressalta também que, para ser aprovada pelo plenário da Câmara, é o mesmo processo que passou pelo Senado. Então, tem que ser 2 turnos de votação, com pelo menos 308 votos de deputados lá na Câmara, para que, se for necessário, se for possível, ele possa já incorporar esses destaques ao texto, então evitando qualquer tipo de alteração na PEC quando ela for ao plenário. A gente ressalta também que, para ser aprovada pelo plenário da Câmara, é o mesmo processo que passou pelo Senado. Então, tem que ser 2 turnos de votação, com pelo menos 308